Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 22. Deus me deu essa palavra no dia 13. Beatriz, parabéns. Gente, eu não vou contar a idade que a Bia está fazendo hoje, mas ela não merece uma salva de palmas? Merece, igreja. Olha, pode contar? Já faz 40 anos que eu fiz a sua idade. Gente, 20 anos, tem noção? 20, eu achei que era 15, Bia. Belezinha. Parabéns, Bibi. 1 Crônicas, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 6 ao 13. E o tema da palavra desta noite é: o que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Amém? Boa noite, Wash. Vamos ler? 1 Crônicas 22, versículo 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe deu uma ordem. Lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, eu tive uma intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: você derramou sangue em abundância e fizeste as grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra e na minha presença. Versículo 9. Mas eis que nascerá um filho, que será um homem, ele será sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prospere. Aí é Davi falando, versículo 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Versículo 12. Que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Então sê forte, corajoso, não temas, não te desalente. Volta no versículo 12, por favor. Que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor. Salomão tinha só recebido a unção aqui. Ele ainda não tinha sido proclamado rei. Ou seja, só o pai dele, a mãe dele e o sacerdote, o profeta, sabiam que Salomão já tinha sido ungido a rei. Mas essas palavras foram dadas a Salomão, eu posso estar muito enganada, mas quando a gente vai estudar muito para pregar uma palavra, a gente tenta cercar tudo para não pregar nada errado, porque é muito sério quando uma pessoa fala da palavra, mas não fala daquilo que está escrito, Não explica do contexto. Então, Salomão, por volta de 15 anos, foi ungido rei, mas subir ao trono foi mais ou menos com 20 anos. Mas aqui, rei Davi, um homem que Deus abençoou muito, ele teve uma intenção no coração.
Pode colocar novamente o versículo 6. Deixa eu ver aqui. O versículo 7. Davi aqui deixa bem claro que ele tinha uma intenção. O que é intenção, igreja? Em outras traduções, pode ser que esteja escrito assim: diz que ele se dispôs. Quantas intenções eu já tive no meu coração e eu não consegui cumprir? Pode ser que vocês estejam aqui hoje com uma intenção sobre alguma coisa. Mas essa intenção que Davi estava no coração, Deus mesmo não deixou ele cumprir. Por quê? Porque ele era um rei guerreiro. Ele tinha matado muitas pessoas. Mas como Deus era bom, misericordioso, Deus abençoava demais Davi, Deus tipo assim falou para ele: fica calmo, tu é meu brother. Você não vai edificar, mas eu vou fazer nascer de você um filho a quem eu vou dar o nome. Vocês deixariam outra pessoa dar o nome no seu filho? Hã? Só a Beatriz que tem um nome que foi dado pelo pai, né, Nando? Que da Bruna quem deu o nome fui eu. E olha, se o Fernando quisesse outro nome, eu acho que ia ter uma discussãozinha ali na época, né, Nando? Mas da Bia eu não conseguia. A Beatriz, ela tinha 3 nomes. Eu queria Laís, e o Fernando não tinha se manifestado até então. Mas ele é o sacerdote da casa, né? Então, quando eu fui ganhar a Beatriz, lá em São Paulo, era o tempo que cesariana ficava quase que uma semana no hospital, né? E eu me lembro que a Bia chegava e ela era a única bebê do berçário que não tinha nome. O nome dela era 404. Era o nome do apartamento que eu fiquei. Então, e eu me lembro que a enfermeira chegava com ela no colo: mãe, você decidiu o nome dessa criança? E a minha mãe está aqui hoje. Você lembra por que a Bia não tinha nome, né, mãe? Porque meu pai queria que fosse o nome dele. E eu, desculpa se tem alguém Roberto aqui, nada contra, mas eu não queria que a minha filha chamasse Roberto. E eu não tinha coragem de falar para meu pai que eu não queria aquele nome. Não queria. E a minha mãe me contou depois que ele chegou a chorar, né, mãe? Quando ele ficou sabendo o nome da menina. Vocês têm noção, gente? Então, glória a Deus, meu marido bateu o martelo, falou: nem Laís e nem Roberta, essa menina vai chamar Beatriz. Foi no cartório, isso porque a Bruna, quando nasceu, nós esquecemos ela de registrar ela. Ninguém avisou que tinha que registrar uma criança. Era o primeiro filho. A Bruna nasceu dia 10 de dezembro, foi registrado dia 21 de dezembro. Perguntaram: cadê o registro dessa criança? Falei eu com cesariana, não podia sair do hospital, né? Ó o pai. Aí o Fernando foi, registrou e trouxe lá o sacerdote. Sacerdote, é o homem da casa que põe um ponto final no problema, não importa qual seja. Amém? Pois bem, Deus ainda fala assim para Davi: Davi, você fica tranquilo, que vai nascer um menino. E você coloque o nome nesse menino de Salomão. Porque a sua intenção, quem vai cumprir é ele. Olha que coisa interessante, gente. Os nossos filhos vão fazer coisas que nós não demos conta de fazer. E aqui, no caso, quem parou o rei foi o próprio Deus. Então, se tem alguma intenção no teu coração que ainda não aconteceu, espera, às vezes é o próprio Senhor que está te segurando. Aí, Salomão, e Deus disse para Davi: quando ele nascer, você colocará o nome dele de Salomão. E o que significa Salomão? O pacífico. Significa que Davi não era nada pacífico, né? E ele tem origem na palavra hebraica Shelomon, não sei se estou lendo certo, que deriva de Shalom. O que significa Shalom, igreja? Paz. Seu filho vai ser um homem de paz. E eu vou dar descanso a ele dos inimigos. O que você não teve, Davi, eu vou dar para ele. É ele que vai edificar a casa para mim. Só que nesse meio tempo, Davi já tinha preparado praticamente tudo. Ele só não pôs a mão para construir. Enfim, Salomão, quando chegou no tempo para ele ser levantado como rei, eu acredito, sou eu que
assumo toda a responsabilidade no que eu vou falar aqui. Então, quando chegou o tempo de Salomão para ele subir, né, no reinado, acredito eu que ele, tomado por medo e insegurança de reinar sobre tantas pessoas e sobre Israel, ele se lembra justamente daquilo que o pai diz para ele. O que o pai diz para ele mesmo? Versículo 12, por favor. Que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor teu Deus. Chegou o dia dele subir no trono. O menino estava todo inseguro e com medo, e com razão, né? Era uma multidão de pessoas. Israel era muito grande, muitas tribos. Aí, Salomão, vamos abrir em 1 Reis 3:5 agora. Primeiro nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. Salomão com medo, inseguro, e aqui no capítulo 3 de 1 Reis, versículo 5, inicia com algo que faz toda a diferença. Aonde Salomão está por essa passagem? Em Jerusalém? As pessoas pregam que ele estava em Jerusalém. Ele não estava. Ele estava em Gibeão. Estando em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dou. Salomão estando em Gibeão, e ele tinha ido lá em Gibeão para sacrificar. Eu não sei aonde está, eu não lembro se eu anotei, mas tem outra passagem que diz que é em Gibeão que estava ainda a tenda do Senhor. Era lá que eles sacrificavam ao Senhor, nos altos. Só que onde eles sacrificavam nos altos a Gibeá, lá em Gibeão, ainda tinha também umas plataformas aonde o povo que era ateu e aonde que tinha os povos que eram idólatras também sacrificavam aos seus deuses. E ele subiu neste lugar e ele foi sacrificar a Deus. Ele foi adorar a Deus com a sua oferta de sacrifício. Amém, igreja? Só que fica bem claro ao estudar que ele também estava dando continuidade à cerimônia que estava colocando ele como rei sobre Israel. E conforme ele estava lá, ele teve um sonho. Sabe aqueles sonhos que você tem e que você acorda, que você fala, meu Deus, foi muito real isso daqui? Acontece muitas vezes comigo, eu fico no sonho, eu preciso lembrar disso aqui, eu preciso lembrar disso daqui. É como se eu estivesse, dentro do meu sonho, me vendo sonhando. Porque eu tenho a necessidade de acordar e contar o que eu sonhei. Porque é muito difícil eu sonhar, igreja. Muito difícil. Então ele sonhou. E no sonho ele tem o maior bate-papo. Sabe com quem? Pergunta para o seu irmão aí, com quem... Ah, falei, não adianta mais perguntar. Vamos ver se ele escutou. Pergunta aí para o seu irmãozinho com quem é que Salomão está conversando. Se errar, misericórdia. Nem com a ajuda dos universitários, não é possível. Então, Salomão, nessa cidade, ele começa a ter a maior conversa com Deus. Agora vamos ler o versículo 6. 3, versículo 6, e vamos até o 15. Respondeu Salomão, eu vou começar de novo, senão... Versículo 5. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, o meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e também em retidão de coração. E perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Tipo assim, o Senhor prometeu para o meu pai, e eu sou a promessa viva, estou eu aqui,
sentando no lugar do meu pai. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, o meu pai, mas eu não pasto uma criança, eu não sei me conduzir. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que você não pode se contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste estas coisas, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Versículo 12. Eis que eu faço segundo as tuas palavras. Eu vou te dar esse coração sábio e inteligente. Só eu vou te dar. De maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que você não me pediu, eu te dou. Dou riquezas, dou glória, e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares no meu caminho e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, então, além de te dar um coração sábio, de entendimento, o que Deus vai dar para ele a mais? Eu vou prolongar os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Aí ele foi para onde? Para Jerusalém. E pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os oficiais. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos agora, porque está escrito, né? Que tudo que nós consagrarmos ao Senhor dará certo. E eu sei que muitos de vocês precisam de respostas, porque senão o Senhor não mandaria essa palavra. Então, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe como que você precisa fazer, qual decisão tomar, é com o Senhor que você fala, e este é o momento que você fala com Deus. Senhor, nós estamos consagrando esse culto ao Senhor mais uma vez, e declaramos que nós vamos ouvir a sua palavra, o que o Senhor tem para cada um esta noite. Às vezes a palavra vem, Pai, e as pessoas ficam com medo de saber se é para ela ou não. Então eu te peço que ela caiba no coração de cada um que está aqui, Pai, de uma maneira única, de uma maneira, Senhor, que a pessoa saiba que é o Senhor que está falando com ela. Portanto, dá graça para que eu possa pregar essa palavra, Pai, e que as pessoas estejam com o coração aberto para receber do Senhor. Este culto é do Senhor, Jesus é o Senhor desta igreja. Nós sabemos que este lugar está cheio de anjos, Pai. Por isso, não tem o que impeça de todos nós sermos alimentados essa noite. Obrigado, obrigada, obrigada de coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Salomão, ele tem um sonho, e nesse sonho ele estava conversando com Deus. E no sonho, Deus diz para ele o que mesmo? Vocês lembram? Pode pedir o que você quiser. Aí no sonho, Salomão pede um coração compreensivo, está no verso 9. Um coração compreensivo para julgar o povo, para que prudentemente pudesse discernir entre o bem e o mal. Então quer dizer que não é só julgar, né, igreja? Julgar qualquer um pode fazer, mas discernir entre o bem e o mal, isso tem que vir de Deus. E era isso que Salomão estava pedindo, um coração compreensivo e para julgar o povo, que prudentemente ele pudesse discernir entre o bem e o mal. E como essas palavras agradaram a Deus, Deus concedeu o que ele estava pedindo. Só que chega no verso 7, se puder colocar, por favor. A sinceridade de Salomão tocou o coração de Deus.
Por quê? Porque Salomão disse para Deus que naquele exato momento estava se cumprindo uma palavra que ele tinha dado para Davi. E Salomão nem tinha nascido ainda. E ele estava diante de Deus, vendo tudo aquilo se cumprir, porque o pai tinha contado para ele. Olha que coisa mais linda quando o pai leva os seus filhos, pai, não estou falando de mãe não, os pais levam os seus filhos na presença de Deus. Às vezes parece difícil, mas se você confiar em Deus, o negócio flui, porque a tua aliança é que mantém os filhos, seus filhos, na igreja. Não depende muito dos seus filhos, não. Eles são pequenos, eles não sabem o que fazer, e quando viram um adolescente, aleluia, uma fase muito boa. Você sabe qual fase que é, porque você já passou por ela. E é nessa fase que é onde a sua aliança com Deus vai manter seus filhos na igreja. Aí Salomão fala para Deus, eu estou maravilhado, porque aquilo que você prometeu para o meu pai está se cumprindo em mim. Salomão falando com Deus sobre isso. Meu Deus. Aí ele disse assim para Deus, o Senhor cumpriu, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, eu sou como uma criança. Eu não sei nem cuidar de mim mesmo. Eu não sei nem como me conduzir, então eu não tenho a menor ideia de como eu vou liderar essa nação. Gente, liderar uma célula é bom, é maravilhoso. Liderar a sua classe, não sei em que série que você está, se está na faculdade, se você é líder de sala, é muito bom. E estar nesses lugares, na faculdade, em qualquer outro lugar, ali, tentando fazer justiça, porque é o lugar para dar rolo, né? É sala de aula, etc e tal. Agora, liderar uma nação, liderar o escritório que você gerencia, liderar o grupo pelo qual você faz parte, isso tudo já é muito difícil. Agora, liderar uma nação, tendo aproximadamente uns 20 anos, menino mimado. Salomão tinha empregada para tudo. Davi não deixou esse menino passar por problemas, não. A mãe dele era uma mãe grudada. Se não me engano, ela teve 4 filhos. Até Salomão nascer, ele tinha mais 3 para trás. Depois me parece que ele teve outros filhos. Betseba teve outros filhos com Davi. Mas Salomão era um menino que não sabia fritar um ovo. Que dirá colocar ovo na casa dos outros para o povo comer? Vocês me entendem? Salomão não sabia resolver problemas. E foi isso que ele falou com Deus, e foi isso que chamou a atenção no coração de Deus, a humildade dele falar isso para Deus. Pai, eu tenho um problema para resolver amanhã, mas eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como que eu vou fazer. Pai, eu preciso fazer amanhã, tomar uma decisão amanhã, mas eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou tomar essa decisão. Era mais ou menos isso que Salomão estava falando com Deus. Até aí, tudo bem, igreja? Como é que eu vou fazer para cuidar desse povo tão numeroso? Como que eu vou fazer para julgar? Eu preciso entender o que é o bem e o que é o mal. E Deus disse para ele, verso 12, verso 12. Eu estou dando para você um coração sábio e um coração inteligente. Estou te dando riquezas e glória. Mas se você quiser vida longa nessa terra, se você quiser viver muito nessa terra, então guarda os meus caminhos, guarda os meus estatutos e os meus mandamentos, porque o seu pai fez isso, o seu pai guardou. E naquele mesmo dia, Salomão recebeu de Deus os dons que ele iria precisar para reinar. Fica muito claro que sabedoria ele ganhou. Mas se você estudar os dons, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, você entende que ele não recebeu só a sabedoria. Ele também recebeu palavras de conhecimento. O dom da ciência. Isso fica muito claro. Mas antes de eu entrar nessa outra parte, eu vou pedir, por favor, para apagar um pouco as luzes. Coloca para mim, por favor, a primeira imagem. Primeira imagem, eu acho que eu só dei uma imagem mesmo. Dá para vocês enxergarem bem? Aqui
Está escrito, o que eu vou ler está em 2 Crônicas 9, do 17 ao 19. O rei Salomão também mandou fazer um grande trono de marfim, e ele revestiu esse trono de ouro puro. O trono tinha 6 degraus até chegar aonde ele ficava sentado. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento, da onde ele se assentava, dos 2 lados do assento haviam braços, com um leão junto de cada braço. E haviam 12 leões em pé, nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Deu para vocês entenderem? Pode acender a luz, por favor? Salomão, então, ele desperta do sonho, ele está na cidade de Gibeão, e ele vai para Jerusalém. Lá ele começa a reinar. Eu não sei se o que eu vou contar para vocês agora já tinha esse trono feito, não sei. Porque a gente sabe que Salomão levou 13 anos para construir o templo do Senhor. Só na primeira parte tinha 70 mil homens trabalhando. Ô, gente, pelo amor de Deus. Quando nós construímos a nossa casa, a gente se planejou demais. E nós tínhamos 6 pedreiros, construímos em 4 meses, né, Nando? Foi isso na época. Mas a gente se preparou muito antes. Tá certo que o nosso palácio não é o palácio do Salomão, né? Mas levar 13 anos para fazer uma coisa que você tem dinheiro para começar e para terminar e ainda decorar? Meu Deus do céu, o que é isso? Então eu não sei se o que eu vou contar para vocês foi julgado nesse trono. Porque diz que ele fez, deixa eu ver se eu escrevi aqui, que senão fica muita coisa. O rei Salomão mandou construir um salão do trono, ou da audiência, dentro do seu palácio, para administrar a justiça. O salão foi revestido de cedro. Coloca 1 Reis 7,7 para mim. O salão foi revestido de cedro do piso até o teto. Desse cedro ele não precisou comprar nada, porque o pai dele já tinha conseguido tudo para ele fazer isso. Então as bases bíblicas estão aqui, ó. Desde o assoalho até o teto, tudo de cedro. Só que neste lugar, era o lugar que ele fazia as audiências. Amém, igreja? Deixa eu ver, 2 Crônicas já lemos. Aí, quando ele desperta do sono, ele vai para Jerusalém. Eu não sei quanto tempo passou do sonho dele, até o dia dele precisar usar os dons. Ele, com certeza, já estava liderando Israel com muitos problemas, muitos BOs, muitos pepininhos para se resolver. Mas eu acredito que ele tirou de boa isso. Só que um dia, ele estava lá sentado no trono dele, resolvendo os problemas. Daqui a pouco chegam 2 mulheres. E as 2 mulheres com um problema gravíssimo. E quando as mulheres começam a explicar o que estava acontecendo, eu imagino os conselheiros, eu imagino o povo que estava lá aguardando para ver qual saída, como que ele ia sair daquele problema. Então, chegaram 2 mulheres e uma criança. Aí ele diz, pois não, o que está acontecendo? Senhor, eu moro junto com essa mulher. E eu dei à luz a um menino. 3 dias depois, essa mulher deu à luz a um menino. Só que, durante a noite, ela se deitou sobre a criança. E a criança morreu. E eu acordei de madrugada para dar de mamar para o meu filho. E eu vi que meu filho não estava vivo. Meu filho tinha morrido. Até aí tudo bem. Só que de manhã, quando a luz entrou e eu olhei para a criança, eu vi que aquela criança não era o meu filho. Poxa, rei, são 3 dias que eu estou com meu filho.
amamentando, sentindo a criança, o senhor acha que eu não iria reconhecer o rostinho do meu filho? Essa mulher pegou o meu filho, ela matou o dela e ela quer o meu. Gente, fala a verdade. Só com o poder de Deus para resolver um problema desse, né? Então, presta atenção dos problemas que acontecem na vida de vocês. Todo problema que acontece na vida de vocês tem uma solução por detrás. Mas o Senhor quer que você use os dons que Ele te deu. Vocês não pediram? Eu não sei qual problema você está passando hoje, mas para cada problema tem um dom. Nesse caso, Salomão começou a observar e a outra mulher dizia: a criança que está aqui é minha, a que morreu foi dela. A outra virava para ela: não, a que está aqui é a minha, foi a sua que morreu. Não, a que morreu foi a sua. Salomão falou: chega. Bebeu a aguinha dele? Devia ser água, né? Traz a espada. Aí trouxeram a espada. Aí ele falou para o servo dele: divide a criança no meio. Metade para essa, metade para outra. Qual foi o dom que manifestou nesse momento? De sabedoria? Não, sabedoria foi mandar pegar a espada. De conhecimento, porque ele sabia que passava dentro do coração de uma delas e sabia qual era que não era a mãe. Mas ele precisava instigar o instinto. Ele foi psicólogo ali, né? Ele precisava instigar ali o instinto maternal. Ele precisava instigar para a verdadeira mãe aparecer. Aí na hora ele falou: divide a criança, com aquela voz de trovão, né? Dá metade para uma, metade para outra. Aí a mãe gritou: não, não faça isso. Entrega a criança viva para ela. Ele é meu filho e eu não quero que ele morra. Entrega. Aí a moça gritava o quê? Quem conhece a palavra? Divide. Nem meu, nem teu. Na verdade, a moça não queria criança. A moça tinha era ciúmes da outra, né, igreja? A hora que ela falou aquilo, Salomão então soube como resolver o problema. Ele pegou a criança viva e deu para a mãe legítima. Amém, igreja? Naquele dia, Salomão teve a certeza que aquilo que tinha acontecido com ele um tempo atrás não era um sonho, era verdade. E os dons que ele pediu a Deus, Deus tinha dado. Amém? Qual é o seu problema hoje? Não importa o que você esteja passando. Dentro deste problema tem o dom que o Senhor está te dando. E se não tem, você vai receber esse dom esta noite. Porque esta noite é noite de nós buscarmos os dons. Amém, igreja? Meu Deus, né? Agora eu quero falar do meu testemunho. Salomão, deixa eu primeiro falar o que eu escrevi aqui. Salomão deveria escutar o que elas estavam alegando e ao mesmo tempo ele devia estar falando com Deus. E agora? O que eu faço para resolver isso? De uma maneira justa. Senhor, me dá agora um coração inteligente para discernir entre o bem e o mal. Foi a hora então que Salomão pediu o quê, igreja? E às vezes tem que ser espada mesmo. Às vezes você tem que ser radical nas suas decisões. Às vezes você fica pendente, faço isso ou faço aquilo, faço o que é certo. E às vezes não é aquilo que... Às vezes o certo não te parece ser o mais prudente, o mais corriqueiro. Mas dentro da palavra de Deus, todos nós sabemos o que é certo e errado, né, igreja? Não adianta. Então eu quero falar para vocês agora que uma vez eu e meu marido já passamos muitas vezes por isso, mas teve uma vez que foi muito, muito problemático para nós. Nós não sabíamos o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente tem que fazer? O que vocês acham? Tinha 2 cirurgiões que nós precisávamos escolher um. A nossa filha estava com câncer e foi terrível. Porque os 2 vieram para nós com muita indicação, o plano cobria,
Só que um era em São Paulo e outro era em Pouso Alegre, e o de São Paulo fazia não sei o quê, eu acho que ele virava cambalhota na hora que estava fazendo cirurgia, eu não sei, de tão bom que era o homem. E eu me lembro que eu não sabia o que fazer, meu marido não sabia o que fazer, e nós não procuramos ninguém. E nesse momento foi quando Deus, de novo, deu a sentença para o sacerdote da casa. A gente foi conhecer o segundo médico, foi o Fernando, foi eu, foi a Bia, né? Foi o que era futuro marido dela, foi o Júlio e a Bruna. Só não foi minha mãe que eu não chamei ela, porque se eu tivesse chamado ela tinha ido. O médico fez até assim, ó. Foi alguns meses antes da pandemia, então não tinha problema. Ele falou, que é isso aqui? Uma reunião, lembra? Eu só sei que nós entramos, Deus falou com meu marido dentro da sala. Meu marido não falou nada para mim, não falou nada para ninguém. E o Felipe decidiu que a Beatriz seria operada pelo cirurgião de São Paulo. Só que a Bia não tinha casado ainda. A Bia não tinha casado. E o sacerdote de casa é o Fernando. Não era o Felipe. Hoje seria diferente, porque hoje eles estão casados. Então, uma das decisões mais difíceis que nós tínhamos que tomar, nós não sabíamos como tomar. Quem será o cirurgião que vai tirar o câncer da nossa filha? Chegamos em casa, eu não me lembro se você falou comigo naquele mesmo dia. Eu acho que você ainda foi orar. No outro dia o Fernando falou, já tomei a minha decisão e é isso que vai ser. Eu tinha ido para o lado do Felipe, confesso. Mas meu marido disse, a nossa filha vai ser operada em Pouso Alegre. Ponto final. Acabou. Foi a melhor decisão que nós tomamos. Em outro médico, a cirurgia seria de um lado ao outro. E o médico fez a mesma cirurgia de esvaziamento cervical com 6 centímetros. Então foi um milagre. Foi uma habilidade que Deus deu para aquele homem lá, porque o outro, não, por melhor que fosse, não conseguiria. Ou seja, quando a gente não sabe o que fazer, o que nós temos que fazer? O que é que você precisa decidir? O que é que você já decidiu, mas você não está com a certeza naquilo que você decidiu? Terceirizar a vontade de Deus para você é meio complicado. Até vocês mesmos vindo a nós, muitas vezes não é o que o Senhor quer. Muitas vezes o que o Senhor quer é desenvolver com você, literalmente você, uma comunicação direta, sabia disso? Porque hoje vocês são reis, profetas e sacerdotes. Vocês têm livre acesso, totalmente livre acesso, por causa do sangue de Jesus a Deus. E se caso ainda não acontecer de você saber a palavra, você tem o culto. Você tem a palavra que é ministrada. Mas muitas vezes você não vai encontrar. Gente, me entendam. Algumas vezes você fica só na oração, porque é isso que a gente tem que fazer, orar. Quando a gente não sabe o que fazer, nós devemos orar e jejuar. Só que muitas pessoas ficam na oração e no jejum, na oração e no jejum. E o Senhor quer que você tome uma atitude. O Senhor quer que você se levante e faça. Por quê? Porque às vezes você fica terceirizando, você fica pedindo oração, você fica abrindo o seu problema para 1.500 pessoas, você vai ouvir aí pelo menos umas 20 definições diferentes do que você tem que fazer, quando que na verdade o Senhor quer que manifeste os dons que Ele te deu em você. Vocês estão entendendo? Eu e o Fernando então decidimos, e aquele dia foi um dia de paz. Um dia de paz dentro de muitos dias de guerra para nós, né? De luta. E foi tudo, graças a Deus, em paz. Deus abençoou, a Bia já está curada. Graças a Deus está tudo definido. Mas quando você está no meio de um problema e você não sabe o que fazer, é muito complicado. Porque corre um grande risco de você tomar uma decisão que venha um alto preço para você pagar depois. Vocês concordam com isso, gente? Mas tomar suas decisões agindo muito rápido, você também pode pagar um preço muito alto por isso. Por isso, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui.
Vocês lembram de Neemias? Quanto tempo Neemias jejuou e orou para poder reconstruir os muros? Vocês lembram? Ele não sabia o que fazer. Neemias estava diante de um problema que ele não sabia como resolver. Então Neemias foi fazer o quê? Foi buscar Deus, orar e jejuar. 4 meses o Senhor demorou para falar com ele. 4 meses. Vocês lembram quantos dias Jesus ficou lá no deserto? O que Jesus estava fazendo lá no deserto? Ele foi impelido pelo próprio Espírito Santo lá. Ele ficou 40 dias orando e jejuando para vencer as tentações. Vocês lembram quando Daniel orou? Vocês lembram quantos dias ele jejuou e no primeiro dia saiu a resposta, mas o anjo da Pérsia segurou o anjo que deveria trazer a mensagem para ele? Vocês lembram quantos dias ele ficou lá orando e jejuando? Alguém pode gritar daí, por favor? Quantos dias vocês estão orando? Às vezes você está orando no primeiro achando que a resposta vem no segundo, não vem. Não vem. Muitas vezes o Senhor quer ainda lapidar, o Senhor quer fazer alguma coisa, ou Ele quer ensinar alguém através da sua vida. Senhor, a resposta está demorando. Às vezes está faltando uma atitude sua também. Não estou dando respostas aqui para complicar a sua vida, de forma alguma. Eu estou falando para vocês as possibilidades. Ou Deus fala na hora, ou Ele demora 21 dias, ou Ele demora 4 meses, ou então Ele já falou no mesmo dia e você não tomou atitude. Foi isso que aconteceu. Deus colocou um problemaço muito grande na vida de Salomão e disse para ele: vai lá, meu menino, já te dei no dia que você pediu. Usa você a inteligência que eu te dei. Vocês são inteligentes? Vocês são mesmo? São mesmo? Usa os dons que o Senhor te deu. O sacerdote tem o poder de colocar um ponto final em qualquer problema. E nós somos profetas, somos reis e somos sacerdotes. Mas quando uma mulher é casada, o sacerdócio é do marido, não tenho dúvidas. Então está nas mãos de vocês, homens, colocar um ponto final naquilo que às vezes você não começou. Às vezes está nas suas mãos de colocar um ponto final naquilo que você tem contribuído. Ou então naquilo que você tem total responsabilidade. Não importa. A diferença entre uma pessoa que resolve um problema e a pessoa que não resolve o problema é só a soberba e o orgulho do coração. É só isso. O que nos afasta dos dons do Senhor é o que mesmo? Dureza de coração. Como que eu posso explicar? Vamos aí dar uma outra conotação à palavra dureza de coração. Orgulho? Soberba? Raiva? Não sei. Mas são essas coisinhas que estão por detrás de um coração que fica fechado. Homens, em nome de Jesus, vocês são sacerdotes. Pastora, mas você não conhece a minha mulher. Minha mulher é muito brava. Uai, por que você deixa ela crescer em cima de você? Por quê? Com educação, com jeito, com unção, com os dons, você coloca a tua casa em dia se você quiser. Vocês concordam com isso? Algumas pessoas ficam terceirizando suas decisões. E isso não é o caminho correto. O caminho correto é que nós tenhamos relacionamento com Deus, suficiente para que possamos ouvir sua voz. O caminho correto é nos aproximar de Deus ao máximo que nós pudermos para receber dele a direção. Por mais que você seja conhecido por Deus, às vezes você não consegue entender o que Ele está falando com você. Por isso é necessário você desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima, por favor.
Igreja, nós estamos vivendo em dias que nós estamos cercados de muita ansiedade, de incerteza e de insegurança. E isso tudo provoca uma perturbação dentro de você. E essa ansiedade, insegurança, incerteza pode fazer dissipar aquilo que Deus fala com vocês. Sabia? Hoje, pode ser que o Senhor já tenha dado uma direção para a sua vida, mas quando você se sente assim, dissipa. Ele fala, é como um sopro, né? Vem até você, até chegar em você o negócio já virou partículas menores, dissipou. E o Senhor quer, esta noite, nos presentear com dons. Falei com Deus em casa, Senhor, Salomão pediu porque ele ia necessitar. Hoje, uma das coisas mais difíceis é a gente administrar a nossa própria vida, né? Agora, que dirá nós que colocamos filhos no mundo e temos que cuidar deles? Eu e meu marido já nem tanto, porque as nossas filhas voaram, já estão casadas. Mas vocês que têm filhos pequenos, que ainda terão, então além de você precisar ter responsabilidade sobre a sua vida, você ainda vai gerar ou gerou outro que você precisa cuidar. E isso é um motivo de ansiedade, isso é um dos motivos de insegurança. Mas a palavra de Deus não pode se dissipar até chegar em você. E ela está saindo daqui, ó. A palavra de Deus está saindo daqui para todos vocês hoje. É certo que em alguns ouvidos ela vai encontrar lugar e vai parar. Em outras, já dissipou, ó, já está passando. Então eu quero que esse culto hoje seja um culto que você não esqueça mais dele. E nós precisamos de uma base bíblica para fazer o que nós vamos fazer agora. Davi tinha um pai que não tinha na época a Bíblia, mas ele confiava no pai, se o pai falasse para ele. E Salomão nasceu em condições, igreja, onde Deus se agradou do menino desde quando ele nasceu. Mas vocês lembram de quem Salomão é filho? Da Betseba. A Betseba é a mulher que já era casada e infelizmente teve um relacionamento extraconjugal. A culpa não foi dela. Ninguém é culpado, mas todos são responsáveis, né? E por causa disso, a vida dela estava findada ao quê? Ao fracasso. No pecado eu nasci, no pecado eu vou morrer. No pecado todos nós nascemos, mas no pecado nós não vamos morrer. Porque nós temos o sangue de Jesus. Amém? Betseba, depois de acertar a sua vida, depois de Davi acertar a sua vida, ela mesma engravida, e Salomão não foi o primeiro filho. Salomão foi o quarto filho dela, o quarto. E quando aquela criança nasceu, Deus o amou. Chamou o pai, deu uma profecia direto para o pai. Você não vai construir a igreja para mim, mas o seu filho vai. Olha só. Às vezes a gente espera o primeiro filho, espera o segundo. Olha, menina, espera o terceiro. É o quarto, hein? É o quarto. Espero que a Bruna esteja ouvindo isso, amém? Meu Deus. Glória a Deus. Enfim, Deus quer nos visitar essa noite. E Ele quer nos visitar para nos ajudar a tirar esse negócio do coração que não está fechando, sabe? Irmã, você veio aqui esta noite, você está procurando, mas em tudo que você acha que conseguiu, daqui a pouco vê um negócio no coração, você fala, não, ainda não tenho paz. Sabe por que você não tem paz ainda sobre os inimigos que estão dentro de você? Porque o Senhor quer falar direto com você através dos dons. Amém? Vamos ficar em pé então. Aleluia. Precisamos estar cheios de sabedoria que vem de Deus.
Em nome de Jesus, pare de ficar confiando nos conselhos de pessoas, mais do que no conselho de Deus. Será que se de fato você buscasse o seu conselho, aquilo que você precisa em Deus, você já não teria alcançado? O Senhor falou claro comigo na minha casa, e eu tomei um baita de um tapa, porque eu tenho administrado muito mal o meu dia, muito mal. Eu sei que eu tenho que limpar minha casa, eu sei que eu tenho que ir para o trabalho, eu sei que eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que fazer os cursos que eu já faço, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que fazer lá, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas na hora que eu deveria estar buscando a Deus mais ainda, eu pego o celular, igreja, eu estou falando de mim. Eu pego o celular. Então, às vezes, é esse momento seu que está se perdendo. É a administração do seu dia. E você deveria administrar melhor para você ouvir a voz do Senhor. O diabo está de olho nos seus filhos. Será que isso te dá um chacoalhão agora? Será que isso chacoalha você agora? O diabo está de olho nos seus filhos. Agora imagina você mesmo enviar os seus filhos para o matadouro. Por quê? Porque te falta a sabedoria no coração. Te falta o temor à palavra de Deus. Então, precisamos de uma base bíblica. E eu vou te dar a base bíblica para você pedir aquilo que você não tem. Abre para mim, por favor, em Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês, olha, parece que foi escrito hoje, para o dia de hoje, para aquilo que você está passando hoje. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será. O que está escrito, igreja? Uai, quer dizer que qualquer um pode pedir? Aqui é livremente, e tem uma garantia: ser-lhe-á concedido. Sabe o que nós temos que fazer quando a gente não sabe o que precisa ser feito? Orar. Orar e jejuar até que Deus fale. Mas para isso, nós precisamos de dons. E é esse momento que eu vou pedir para você agora, enquanto o louvor toca. Se você quiser ficar com o olho aberto, se você quiser ficar com os olhos fechados, eu não sei. Mas esse é o momento onde você vai fazer isso aqui, ó. Se você necessita, peça. Esse é o momento. Pastor, é só isso? Pois é. Tem que ser criança, né? Se você for como criança na minha presença, então você vai ver o reino de Deus. O reino de Deus não é depois que você morrer e for para o lado de lá. É agora. Essas coisas estão acessíveis agora. Você quer sabedoria? Você quer dom de cura? Você quer qual dom? Esta noite em específico, nós estamos aqui falando de dom de sabedoria e da ciência, de palavra de conhecimento. O que é o dom da sabedoria? Está em 1 Coríntios 12, 8. Mas o dom da sabedoria, segundo a Bíblia Dake, é uma revelação sobrenatural, ou uma percepção da vontade e propósito de Deus, mostrando como solucionar alguns problemas que possam aparecer. Olhar com os olhos de Deus para algumas situações do nosso cotidiano. Davi falou assim para Salomão: vem cá, meu filho, senta aqui pertinho do pai. Deixa eu te contar para qual propósito você nasceu. Você nasceu para ser rei, filho. Eu vou ter muitos filhos, mas Deus escolheu você, tanto é que não foi a sua mãe nem seu pai que escolheu o teu nome. Foi Deus.
Você se chama Salomão porque você é calmo, você é tranquilo, você é pacífico. Eu sou um homem de cabeça quente, filho. O meu negócio, crê ou não crê, eu já enfio mesmo a espada e a gente já resolve tudo. Mas você não. Você nasceu para um propósito. E às vezes, para você saber o propósito que Deus tem com você, você precisa do dom de sabedoria para poder se auto-reconhecer. Por qualquer bobagem, você sai da presença de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então, o dom de sabedoria é para quê? Se perceba a partir de hoje. Use o dom. Amém? E no instante as pessoas vão começar a chegar perto de você te pedindo ajuda. E aquele que precisava de tanta ajuda, passa a ajudar. Aleluia. E o que é o dom do conhecimento? Palavra de conhecimento. É uma revelação sobrenatural do conhecimento divino. Ou uma percepção da mente. Uma vontade ou um plano de Deus, de conhecer o plano de Deus e também os planos de outras pessoas. Deus nunca, jamais vai dedar alguém para você. Não vai precisar. O dom do conhecimento. Você sabe o que a pessoa está pensando. Isso é o dom da ciência. Você também vai saber dos planos dos outros que o homem não poderia saber de si mesmo. Palavra de conhecimento é uma habilidade de receber do Espírito Santo revelações e informações sobre a vida da pessoa, às quais você naturalmente não teria acesso. É claro que esse dom tem um propósito, né? Edificar a igreja. Ajudar as pessoas. Então, enquanto o louvor toca, eu gostaria que você agora entrasse na presença de Deus e da maneira como você sente, que agora é uma maneira muito subjetiva, uma maneira muito particular. Que você busque os dons agora, que você fale para Deus qual o dom que você quer levar essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou parar. Glória a Deus. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Fique à vontade, se você quiser ajoelhar, vem à frente. Você que quer um dom, vem buscar ele no altar. Eu te convido a vir à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Está liberado para subir aqui, se quiser ajoelhar aqui em cima, pode. Hoje é um culto de busca de dons. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus só abre mão de mim. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Fernando, unge as pessoas que estão aqui à frente, os que vierem buscar os dons. Você vai receber óleo agora. Você vai receber óleo agora. Unção. Glória a Deus. Aleluia. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Glória a Deus. Receba óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Amém. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei
Glória a Deus. Recebe óleo sobre a sua cabeça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Tenho chamado, Você nasceu para um propósito. jamais Aleluia. tenho chamado, Todos que estão aqui esta noite, o evangelho o Senhor sonhou com você. eu fui escolhido. Não importa como foi o seu nascimento, nem a sua concepção. Você nasceu para um propósito. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Glória a Deus. Amém. Jamais vou me calar, tenho chamado. Glória a Deus. Diga isso para o Senhor. Diga que você foi escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Quem estiver aqui, não sai daqui não. O livro de Jó, por favor. Capítulo 6, versículo 8. Jó está dizendo assim, ó. Olha que coisa. Quem dera que se cumprisse o meu pedido. Aqui nessa tradução está: quem me dera se cumprisse meu desejo. Você tem um desejo? Desejo é um pedido. E Jó está dizendo: quem dera que cumprisse o meu pedido, o meu desejo, e que Deus me concedesse o que eu tanto quero, e que Deus me concedesse o que eu tanto espero. Davi também tinha um desejo. A intenção do coração dele era fazer uma construção. E Deus falou: você não vai fazer, mas o seu filho vai. Não estou dizendo aqui que quem queira construir, que Deus está falando para não construir. Não é isso, hein? Não sinto de falar isso de forma alguma. Mas olha só. Quem dera se Deus cumprisse o pedido. Deus cumpriu o desejo de Jó? Não, né? Os filhos não voltaram, os filhos morreram todos. Ele perdeu todos os filhos no mesmo dia. A mulher dele era uma mulher terrível. Não sei se ela mudou. Mas eu só sei de uma coisa. Não tem Jó aqui dentro. Tem a dona Cida, tem a Júlia. Como você chama, minha linda? Oi? Tem a Fernanda, tem o Maurício, tem o Juninho, seu nome? Eduardo, tem o Silvio. Gente, o que será que o Silvio está desejando agora? Tem a Vanessa, tem o Ivan, tem a Thaís, tem o Tiago, tem o Fernando, tem a minha mãe, tem a Suzana, tem o casal, Leandro, tem vocês. Então esse é o momento de vocês desejarem, de vocês fazerem o pedido. Só que às vezes vocês estão parados porque entre a palavra ser dada e até chegar em vocês dissipam. E a palavra não pode se dissipar. Amém? Amém?
Então, se as coisas não estão acontecendo, se você não sabe o que fazer, o que é que você precisa fazer? Orar e jejuar. Está demorando, não está? Está demorando, mas a resposta está para chegar. Só que esse dom você vai usar para as pessoas, mas você também vai saber discernir. O dom também é para você. E isso vai acalentar teu coração. Isso vai sossegar o seu coração. Amém, igreja? Eu declaro sobre nós essa noite, como ministra da palavra de Deus, que nós estamos aqui buscando os dons, e que venha sobre nós o dom de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento, que venha sobre você aquilo que você pediu, porque aqui, como Jó disse, quem dera que se cumprisse o meu pedido. Isso aqui não é para você. Diga para você mesmo, vai acontecer. Vai acontecer. Diga isso para você. Se está tudo bem na tua vida, lembra de uma pessoa que você sabe que está passando luta e diga, vai acontecer. Amém, igreja? O emprego vai chegar. A obra vai ser terminada. O filho vai chegar. Eu vejo Deus assim, ó. Vem cá, Nando, por favor. Fica do lado de cá. Eu vejo um pulso atado com o outro. E a fitinha, não é possível que o diabo use a fita de cetim? A fitinha é preta. Parece fitinha de cetim. E tem um pulso ligado ao outro. Só que o Senhor fala para mim que é um casal que está aqui essa noite. E tem uma fitinha preta unindo o seu braço com ele. E isso não é de Deus. Vocês estão juntos só por aparência. Só. Sabe o que o Senhor está fazendo agora? Amém, igreja? A partir de hoje não existe mais fitinha, não. Eu sei o que eu estou vendo. O anjo do Senhor cortando essa obra de feitiçaria, unindo você ao seu marido, mas não é uma união abençoada, é uma distorção. Um fala uma coisa, o outro entende outra, não consegue entrar ali, ó, na palavra de Deus, receber a bênção de Deus, e com isso toda a sua casa está sofrendo. Ó Deus soltando, ó. E agora você se une ao seu marido. Se você é casado, pega na mão do seu marido. Pega na mão. Isso. Deus está unindo. Deus não veio para trazer divisão. Deus veio para trazer união. Amém, igreja? Vocês têm certeza que receberam esse dom? Eu não tenho dúvidas. Então, se acontecer um problema muito sério a partir de hoje, o que é que o Senhor quer que você faça com esse dom? Hein? Use-o. Use. Coloca a sua cabeça para pensar, não fica focado no problema. E se você já está com um problema muito grave para resolver, discirna se veio de Deus ou se veio do diabo. Porque se veio de Deus e você repetiu, um abraço. Vai ter que repetir de novo e outro problema vai ser maior. Mas quando é do diabo, o Senhor corta. Então discirna. Sempre vigiando, discernindo. A única coisa que te afasta, assim, de você interpretar as coisas ao seu próprio respeito, é o orgulho, é a raiva. Pessoas que são mantidas por raiva fazem bobagem. Então tirem isso de vocês, tenham o domínio próprio e deixa Deus visitar vocês. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra, igreja? De todo o coração? Eu não tenho dúvida que vocês receberam. Como que vocês vão saber se vocês foram ouvidos por Deus aqui essa noite? Essa é a minha pergunta para vocês. Se vocês têm esse dom, vocês já sabem a resposta. Querem usar o dom agora? Responda para você mesmo. Como é que você pode ter certeza que saindo daqui você tem esses dons? A partir dos resultados que vocês derem ao Senhor. A partir de como vocês resolvem seus problemas.
Esta é a cerne da coisa. Você quer saber se Deus está te ouvindo? Você quer saber se você está indo certo no caminho do Senhor? Veja os seus resultados. Se você tem resultado, aleluia. Se não tem, é hora de clamar a Deus. Acertar, voltar e recomeçar. Amém, igreja? De todo o meu coração, receba essa palavra. Recebam. Essa palavra é para a igreja essa noite. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Homem abraça homem, homem não abraça mulher. Mulher abraça a irmã, mulher não abraça homem. Não aqui. Dá um abraço e fala para ele: ó, essa palavra foi para mim essa noite. Hoje eu ponho um ponto final na minha luta. E Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Vão com Deus.